Olá, amigo. Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo bem e você? Graças a Deus. Agora, melhor que antes. Estamos juntos agora. Estamos juntos. Meu áudio tá bom? Tá ótimo. Aqui chega bom. Aí Ah, também ok. chega bem? Tá ótimo. Tá joia. Ao longo da nossa conversa, a gente vai vendo como que o áudio se comporta, porque ele começa bom, aí depois começa a dar um chiado, dá um eco, aí a gente vai vendo como é que vai ficando aí, tá? Isso faz Mas parte. é isso aí. Vidas tecnológicas que a gente tá tendo agora, a gente está tendo que fazer vários cursos, né? Porque cada dia é uma coisa diferente, né? Nova. Vocês lá então, né? Vocês fazem um trabalho belíssimo lá e deve ser bem complicado, digamos assim, né? Porque cada hora é uma coisa nova, né? Então, nós apanhamos bastante no princípio, até pegar o jeito. É isso aí. Mas agora estamos bem. Daniel, seja muito Graças a bem-vindo Deus. à Casa do Caminho, às nossas casas. Obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu que já estive na Casa do Caminho de uma forma presencial há um tempo atrás, há uns 5, 6 anos atrás. Hoje volto de forma virtual. Esperamos nos ver pessoalmente em breve. Um abraço aos amigos de patrocínio da Casa do Caminho. Também sou um grande admirador do trabalho de vocês, pela seriedade e dedicação com que vocês levam à divulgação do Espiritismo. Tamo junto. Obrigado, nós, amigo. Amigos que estão se conectando com a gente agora, sejam muito bem-vindos. Vamos sentando, tomando os seus assentos, como a gente sempre costuma dizer. E comentem aqui embaixo, já na caixa de diálogo, aqui, na caixinha de comentários, se o nosso áudio está bom, porque assim que a gente desativar aqui a caixinha de comentários para a parte em que a gente vai falar de forma fluida sobre o tema, a gente vai desabilitar aí, a gente vai confirmar se o áudio está bom. Só coloquem aqui embaixo, por gentileza. E vamos já nos conectando aí ao alto, né? Para que a gente consiga se conectar com os amigos de luz que se encaminham, se encarregam desse estudo, né? Desse encontro que nós temos todos os domingos e segundas, para que a gente para que a gente tome como base esse apoio, né? Que eles nos dão, né? Que a gente sabe que nós não estamos sós aqui e que hoje nós consigamos conectar com todos os amigos que estão em casa, com aqueles que estão vendo ao vivo, com aqueles que vão ver depois de alguns dias, que eles consigam também compreender a ideia central desse estudo nosso aqui. Pedimos a Deus, nosso Pai, que esteja junto a nós agora, sempre, fazendo-se através dos nossos sentimentos, pensamentos, comportamentos, fazendo-nos sentir a Ti invariavelmente, tanto nos instantes bons quanto naqueles difíceis que nos provam a fé, e que hoje possamos levar até aqueles que sofrem, que estão em suas casas, em seus lares, passando por quaisquer tipos de dificuldades, sejam elas quais forem, que os espíritos que se encarregam desse estudo também se encontrem junto de nossos companheiros que estão em casa, aos amigos espíritos desencarnados que também vinculam-se a nós, para que eles aprendam, entendam e sintam Deus neles de qualquer forma. Agradecemos, Deus, pela chance que temos hoje de estarmos aqui compartilhando conhecimentos que somente pelo apoio dos que já estiveram aqui temos essa chance de compartilhamento. Que esse conhecimento, Senhor Deus, possa nos libertar para que nós possamos senti-lo cada vez mais forte em nós e que a gente possa transportar esse conhecimento de forma leve, fluida, àqueles também que estão em casa. Agradecemos, Deus, pela vida, pela saúde, família, amigos, pela roupa do corpo espiritual e físico, também pela comida do corpo espiritual e físico, e que nós consigamos caminhar
juntos, de mãos dadas, por quaisquer fases que sejam. Agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso encontro de hoje com o nosso companheiro Daniel, diretamente de Ibiá, que desenvolve um trabalho belíssimo aí, né, junto ao Centro Espírita Paulo e Estevão, né, amigo? E que hoje vai estar com a gente aí compartilhando conhecimentos para falar sobre um tema muito simples, né, que normalmente a gente, né, sabe se falar tranquilamente, que é a busca pela compreensão de Deus. Então a gente vai desativar a nossa caixinha de comentários aqui embaixo. Nós temos uma fala livre do nosso companheiro e depois de uns 40 minutos a meia hora a gente volta a se falar para trocar algumas ideias sobre o tema. Então, mais uma vez, amigo, seja muito bem-vindo. A palavra é toda sua. Boa noite, amigos. Que Jesus nos abençoe, acerene as nossas consciências, tranquilize os nossos corações, para que possamos encontrar no Espiritismo a sua promessa, quando ele nos disse que iria, mas que enviaria em seu nome o Consolador para ficar-se eternamente conosco. Para mim é uma alegria voltar a essa casa, como já o dissemos, para trocar algumas experiências e impressões acerca da compreensão de Deus. Eu vou pedir ao Augusto, quando você quiser colocar o bate-papo, pergunta e resposta, alguns comentários, você reativa, porque mineiro, e especialmente os de Ibiá, quando começam a falar, não param. Aqui também é assim, eu sei que o Instagram tem um tempo, então você fique, quando for para interromper, você reativa os comentários. Tranquilo. O Espiritismo surge num momento muito delicado da nossa humanidade. Na segunda metade do século XIX, quando o homem se via mergulhado no mais terrível materialismo. Não obstante a isso, ganhara corpo na Europa um movimento chamado positivismo. Especula-se que o próprio codificador fazia parte desse movimento antes de ser apresentado ao fenômeno das mesas girantes. O positivismo era um movimento que se dizia que a matéria era obrigada a explicar tudo. No entanto, segundo Leon Denis, em um livro magistral chamado Depois da Morte, o livro que iniciou o processo de conversão do professor Eurípides Barçanufo, nesse livro tem um capítulo chamado O Universo e Deus, ou Infinito e Deus. Leon Denis vai dizer, chega um momento em que a matéria se esvai por falta de materialidade. Chega um momento em que falta matéria para o materialista. E nesse momento, é justamente nesse momento, onde ele se vê obrigado a transcender. Peça um materialista, por exemplo, para consolar uma mãe que acaba de perder o seu filho. Peça um materialista para consolar um familiar que perdeu um ente querido para a pandemia e não pôde sequer vivenciar o luto, dando um sepultamento digno àquele que partiu. Peça a um materialista para consolar um pai de família que perdeu o seu emprego com a crise ou que teve que fechar a sua empresa nesse momento de dificuldade e não sabe como irá saldar as suas dívidas e trazer o sustento para a sua família. Chega um momento em que, pelos mecanismos da matéria, não é capaz de trazer uma explicação para um coração aflito. Como vai dizer também o próprio Leon Denis, em uma outra obra chamada No Invisível. Leon Denis foi contemporâneo de Kardec. Ele continuou a obra de Allan Kardec. Na obra denisiana, nós podemos encontrar um intensivão de espiritismo. E em uma obra magistral, chamada No Invisível, eu imagino que no momento de muita crítica, porque Leon Denis pegou o momento mais alto às críticas do espiritismo,
porque Kardec codificou o Espiritismo e logo depois desencarnou. Denis desencarna só no século XX, viveu mais alguns anos e enfrentou as grandes perseguições que o Espiritismo sofreu. Então, nesse livro, imagino que no auge da sua perseguição, Leon Denis diz algo muito forte. E isso está escrito na obra. Ele diz assim: peça aos padres da igreja, aos críticos do Espiritismo, para explicar e para consolar as pessoas, as famílias, de forma mais lúcida que aquela a qual o Espiritismo propõe. Isso nos faz lembrar também uma fala de Kardec em um livro pouco conhecido do movimento espírita, chamado Viagem Espírita, de 1862. Eu recomendo aos amigos a lerem essa obra. Nessa obra, Kardec diz uma frase se referindo aos críticos, porque Kardec fazia questão de responder ao crítico, desde quando a crítica não era no campo pessoal, no campo das ideias. Aí sim ele fazia questão de rebater. Então, fazendo um contraponto a um crítico, Kardec vai dizer uma frase também que eu acho magnífica sobre a crítica. Peça aos outros, aos críticos do Espiritismo, para pregarem e fazerem uma caridade maior do que aquela a qual o Espiritismo se propõe a fazer. Caso contrário, terão que vos resignar e deixar o Espiritismo passar. Chega um momento, meus irmãos, como vai dizer Leon Denis, em que o materialismo se esvai por falta da própria matéria. E a prova cabal de que nós havíamos nos distanciados de Deus é que Kardec dedicou a obra basilar àquela que representa a coluna vertebral da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Ele dedica as suas 16 primeiras perguntas para falar sobre Deus, para resgatar esse distanciamento, esse hiato que existia entre o homem materialista e a divindade sempre presente no nosso meio. Por que falar sobre esse tema? Eu peço licença para abrir um parêntese e contar uma experiência pessoal. Eu cheguei em casa há algum tempo, eu tenho 2 filhos, o Pedro de 7 anos e a Eva de 1 ano e meio. A Eva vai fazer 2 anos agora em dezembro. Eu cheguei em casa dia desses e o meu filho Pedro estava assistindo um youtuber famoso. Eu disse a ele: Pedro, nós já conversamos, papai e a mamãe já conversou com você, nós não gostaríamos que você assistisse a esse youtuber, pelo material que ele produz, que nós achamos impróprio para uma criança à época com 6 anos. Ele, de forma muito esperta, disse assim: ah, papai, eu coloquei aqui por acaso. E isso já era uma meia hora que ele estava assistindo esse youtuber. Eu coloquei aqui por acaso, mas eu te prometo, papai, que a partir de hoje eu não vou mais assistir esse youtuber. Sabe por quê, papai? O senhor sabia que ele é ateu? Que ele não acredita em Deus? Eu achei interessante, porque ele trouxe o princípio e a definição. O senhor sabia que ele é ateu? E a definição, porque ele não acredita em Deus? E eu então devolvi a pergunta a ele e falei: Pedro, e você? Acredita em Deus? Ele de pronto me respondeu: mas é claro, papai, que eu acredito. Não existem coincidências, mas na mesma época eu estava lendo a biografia de Stephen Hawking, uma das mentes mais notáveis da história, da segunda metade do século XX, desencarnou recentemente no século XXI. Stephen Hawking se dizia
ateu. Uma mente brilhante. Ele havia escrito um livro, ou começado a escrever um livro, onde o título é Eu Sei que Deus Não Existe. Schopenhauer é aquele inglês que tinha o corpo todo contorcido. Ele tinha uma doença chamada síndrome do neurônio motor. Um gênio, literalmente um gênio. Uma das grandes características de todo o gênio é a capacidade que ele tem de mudar de opinião, de rever conceitos. Quando você vê aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu não mudo a minha opinião. Pense consigo mesmo, haja com caridade, mas esse não é um gênio. Porque os gênios não encontram dificuldade em retificar a sua posição. A doença que ele tinha era uma doença degenerativa. Ele foi perdendo os movimentos. Quando o médico foi dar a ele o diagnóstico, o médico disse a ele: Stephen, chegará um momento onde o mundo não mais saberá o que você pensa, porque o seu corpo não será capaz de externalizar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Antes de perder todos os movimentos, ele cria uma tese de doutorado, comprovando a existência do buraco negro no espaço. Anos depois, quando já perdeu todos os movimentos, e inclusive a fala, ele movimentava apenas com um dedo. Uma das universidades dos Estados Unidos, de Harvard, criou um equipamento capaz de decodificar o seu pensamento. E de posse desse aparelho, ele publicou uma nova tese para desmentir a sua tese anterior, dizendo que, na verdade, o buraco negro não existe. Ou seja, um gênio da história, que se dizia ateu. E eu comecei a pensar, o que tem a ver um Pedro com o Schopenhauer? O que leva uma criança de 6 anos a ter convicção de que Deus existe? Uma criança que está começando a organizar suas primeiras frases, que está ensaiando os primeiros raciocínios, tem plena convicção de que Deus existe. E o que leva uma das maiores mentes da história, reconhecidamente pela sociedade e pela ciência, a ter convicção de que Deus não existe. Nós podemos entender aqui que o nosso entendimento de Deus, a compreensão de Deus é algo muito pessoal. Depende das minhas experiências de vida, do quanto eu fui experimentado pela fé, pela dor. Falar sobre a compreensão de Deus talvez seja um dos nossos maiores desafios, porque é uma inteligência supremada tentando entender a inteligência suprema do universo. É um ser limitado tentando entender o infinito. É o ponderável tentando entender a imponderabilidade de Deus. E os espíritos foram bem claros com Kardec. Quando na questão número 10, Kardec pergunta: é dado ao homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos são claros. Não. Vírgula. Vos falta um sentido para entendê-lo. É por isso que é uma busca. Nós poderíamos encerrar nossa conversa aqui nessa resposta. Não. Nos falta um sentido para compreender Deus. Mas a coisa ainda é pior ainda. Porque na questão número 3... Kardec já havia perguntado, e os espíritos deixaram uma deixa para nós, quando Kardec pergunta se Deus é o infinito.
Os espíritos respondem: pobreza de linguagem é tomar o atributo pela causa. Em muitos momentos da codificação, os espíritos, quando vão responder a Kardec e a todos nós, eles usam essa expressão, pobreza de linguagem. Ou seja, nós não temos sentido para entender Deus. E falta aos espíritos palavras, devido à deficiência do nosso vocabulário, para que seja feita uma analogia do que é Deus. Agora nós poderíamos parar, mas segundo conta nós temos até meia-noite, vamos explorar um pouco mais. Olha a dificuldade dos espíritos, a dificuldade que um espírito da verdade tem para explicar para Kardec e para todos nós o que é Deus, é a mesma dificuldade que nós temos para explicar para um cego de nascença o que é o arco-íris. Tente explicar para ele. Por mais que você se esforce, ele jamais vai entender o que é o arco-íris. Porque ele não tem o sentido da visão. A dificuldade que os espíritos têm para explicar para nós o que é Deus é a mesma dificuldade que nós temos quando o nosso filho de 4 anos pergunta assim: papai e mamãe, o que é sexo? É a mesma dificuldade que nós temos. Como explicar para uma criança o que é sexo, o que é uma relação sexual, se nem os seus próprios órgãos sexuais estão formados? Se ele não tem vocabulário para isso, e aqui eu faço um recorte para dizer, eu não estou dizendo que nós não devemos conversar sobre sexo com os nossos filhos. Devemos. Há algum tempo eles diziam assim: quem conversa com o seu filho sobre sexo o estimula. Eu não sei aí em Patrocínio, mas aqui em Ibiá tem uma ferramenta chamada YouTube. E quando meu filho tinha 2 para 3 anos de idade, ele descobriu algo que eu não sabia. Que no YouTube tem um microfone e ele aperta no microfone sem saber ler. Seu filho não precisa saber ler. Se ele apertar naquele microfone e perguntar o que é uma relação sexual, o YouTube traz um vídeo explicando para o seu filho de 3 anos o que é uma relação sexual. Nós devemos sim conversar com os nossos filhos. Aliás, um pai que conversa com um filho sobre sexo, sobre sexualidade, dificilmente terá que ir uma primeira vez a um ginecologista quando a filha adolescente estiver grávida ou com alguma doença sexualmente transmissível. É fácil? Não é fácil. Mas é só uma analogia para nós entendermos a dificuldade. A dificuldade que os espíritos têm para nos explicar a existência de Deus é a mesma dificuldade que eu teria, por exemplo, de explicar para um surdo qual é a sensação e o prazer de ouvir a melhor banda do mundo, que é, claro, Raça Negra. Obviamente que há controvérsias nisso. No meu calma, viu, Augusto? A segunda da minha preferência. A minha segunda preferência é YouTube. Podem ver que o meu playlist é bem variado. Então, para vocês entenderem a dificuldade de como explicar para um surdo o prazer de ouvir uma música se ele não tem esse sentido. Então, por isso que os espíritos disseram a Kardec: vos falta um sentido. É pobreza de linguagem. Mas ainda existe uma frase de Denis que eu acho ainda mais magistral. Leon Denis vai dizer assim: definir Deus é limitado. Como que você define algo que é ilimitado, algo que é infinito? Mas aí muitos podem dizer, mas Kardec perguntou na questão número 1, perguntou, mas aquilo não é uma definição, aquilo é um conceito, que com o passar do tempo será majorado. Nós vamos entender isso aqui ao longo da nossa conversa. Aí Leon Denis vai dizer, continuando: se nós não podemos entender Deus por falta de sentido e por falta de analogia,
nós podemos estudar os seus atributos e disso concluir alguma coisa. Ele está dizendo o seguinte, que eu, Daniel, quando olho para os atributos de Deus, chego a uma conclusão. O Augusto chegará ao outro. O João, a Maria, a outras conclusões. Os atributos. Deus é onipotente. O que é algo onipotente? É algo que pode tudo. Deus é onipresente. O que é alguém onipresente? É alguém que está em todos os lugares. Ou algo que está em todos os lugares. Não alguém. Algo que está em todos os lugares. Deus é onisciente. O que é algo onisciente? É algo que sabe de tudo. E Deus é soberanamente bom e soberanamente justo. No entanto, está nos atributos de Deus o argumento para os materialistas. E tem lógica. E tem lógica. Porque o materialista vai dizer: se Deus é soberanamente bom, guardem isso, soberanamente bom, ou seja, a bondade suprema do universo. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Isso quer dizer que todos os lugares são bons. Aí os materialistas dizem assim: mas e o mal? O mal existe? O mal existe? Porque se o mal existir, das duas uma, ou Deus não existe, ou ele não é soberanamente bom, ou ainda ele não está em todos os lugares. É a lógica materialista. Eles usam o mal para contestar a existência de Deus. Se Deus está em todos os lugares, se ele é soberanamente bom, isso quer dizer que todos os lugares têm que ser bons. Mas aí eles dizem: e o mal? O mal não existe? Aí nós temos Kardec, que vai dizer no livro A Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal. Kardec vai dizer: aquilo que chamais de mal, na verdade, é ignorância dos homens. Vou dar um exemplo. Imagine o Augusto sentado aí onde ele está. E uma criança vai correndo em direção ao Augusto. Uma criança de 4, 5 anos. A criança tropeça e vai com o sapato na canela do Augusto. E machuca o Augusto. Essa criança é má? Muitos podem dizer: não, mas ela não machucou o Augusto? Machucou. Mas para o Augusto e para todos nós, isso não é maldade, isso é ignorância. Porque ela não sabe ainda dosar velocidade e distância. Agora, se no lugar do Augusto tiver uma outra criança, como o meu Pedro, por exemplo, sentado no lugar do Augusto, que não leva desaforo para casa, teimoso, sentado, e for essa mesma criança em direção a ele, tropeçar e chutar a canela do meu Pedro, na visão do Pedro, aquela criança é má, porque ela fez um mal para ele. A visão de Deus é a visão adulta sobre as crianças. Quando Deus enxerga aquilo, a aparente maldade humana, para Deus nada mais é do que o fruto da nossa ignorância, que em algum momento deixará de existir. Então aquilo que nós chamamos de mal, na verdade, é fruto da ignorância humana. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares, porque Ele é soberanamente bom e soberanamente justo. Mas será que em algum momento nós vamos entender Deus? Nós vamos compreender Deus? Kardec perguntou sobre isso, na questão de número 11. Em algum momento será dado ao homem compreender a natureza íntima de Deus? Aliás, devastar os mistérios da criação? Os espíritos respondem: sim, quando não mais estiveres os olhos
obscurecidos pela matéria. E de forma brilhante, Kardec vai lá na Gênese, no capítulo 2 da Gênese. Até algum tempo atrás, eu acreditava que o capítulo mais complexo da Gênese fosse o capítulo 14, que é quando Kardec fala sobre os fluidos. E é um capítulo que eu tenho muita dificuldade. Já estudei muito, mas entendi muito pouco. Mas quando eu fui pensar um pouco mais sobre a codificação, eu me deparei com o capítulo 2 da Gênese. E eu vou dizer sem medo de errar. O capítulo 2 da Gênese é o capítulo mais complexo de toda a codificação. Porque é onde Kardec fala sobre Deus. Kardec tenta explicar no capítulo 2 da Gênese algo que é inexplicável. E o pior ainda, Kardec era tão magistral, mas tão magistral, que é possível ter uma ideia sobre Deus, depois de estudar o capítulo 2 da Gênese. E aí, nesse capítulo, Kardec vai ilustrar a questão número 11. Lembram? Em algum momento o homem penetrará os mistérios da criação? Sim, quando não mais tiver os olhos obscurecidos pela matéria. Aí Kardec vai dizer assim, imagine que você esteja dentro de um vale. Lá embaixo no vale. E esse vale está coberto por uma bruma, por uma névoa, por uma neblina. E que lá de baixo você não consegue compreender a grandeza do sol. Você consegue enxergar só alguns raios que consegue passar por aquela névoa. Mas segundo ele, à medida que você começa, e eu começo, e todos nós começamos a subir esse vale, essa névoa vai ficando para trás. A bruma vai ficando para trás. Até que lá em cima, no topo do vale, nós podemos compreender e entender e contemplar a grandeza do sol. O sol é Deus. O sol das nossas almas. O vale é onde nós estamos. Mergulhado no vale, na lama. A bruma são as nossas imperfeições. À medida que nós vamos escalando rumo à perfectibilidade, à perfeição, nós vamos deixando para trás as imperfeições, as névoas, as brumas. E o nosso entendimento sobre Deus vai ficando mais claro. Mas hoje, parece irônico, mas não é. A única coisa que nós podemos compreender sobre Deus é de que não é possível entendê-lo. De que não é possível compreendê-lo. E a lógica de Kardec sobre a ascensão do vale está no Sermão da Montanha. Quando Kardec vai dizer, aliás, quando Jesus nos disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira. Bem-aventurados os que choram, porque verão a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, para ver Deus, para entender Deus, é preciso primeiro ter chorado, segundo, ser manso, ter puro o coração, ser justo e misericordioso. São só esses degraus que nos faltam para a nossa compreensão de Deus. Eu queria contar uma historinha, eu me lembrei de uma historinha aqui agora, de uma mãe. Ela estava em casa, uma mãe com 7 filhos. 7 filhos. E aí, ela, ouvindo um programa de rádio, e o locutor de rádio disse assim, vamos lançar uma enquete,
E a melhor resposta, vai receber de presente 1 ano de supermercado grátis. Aquela dona de casa muito humilde, correu na vizinha, porque não tinha telefone naquela época, e pegou o telefone e ligou para a rádio e disse assim: olha, eu ouvi a promoção e eu tenho convicção de que Deus existe. E aí o locutor disse a ela: por que você tem essa convicção sobre Deus? Olha, meu amigo, eu tenho 7 filhos em casa. Eu sou sozinha no mundo com esses 7 filhos. Eu já vendi tudo de casa. Tudo. Não tenho emprego. Já vendi todos os meus eletrodomésticos, todos os meus móveis para comprar gêneros alimentícios para os meus filhos. E eu sei que Deus existe, porque hoje completamos 5 dias em que os meus filhos não comem nada. E se não fosse por Deus, pela vontade dele, todos nós estaríamos mortos nesse momento. O locutor ficou emocionado com essa história e ela foi contemplada. Foi contemplada. E uma rede de supermercados, naquele momento, vendo aquela fala daquela mãe, se sensibilizou, o dono do supermercado se sensibilizou, ligou na rádio e disse que ele mesmo iria doar um ano de compras para aquela família. E aí a rádio marcou o dia, fez uma live, uma transmissão ao vivo, para a entrega do tão sonhado 1 ano de compras para aquela família. E o dono do supermercado disse assim para o entregador: você vai entregar todas essas compras para essa mãe, mas com uma condição. No final, você vai dizer para ela que quem mandou entregar todas essas compras, todo esse caminhão carregado, não foi Deus, foi o diabo, porque Deus não existe. O motorista encheu o caminhão, chegou na casa, as crianças ficaram todas felizes, alegres. Finalmente tinham comida em casa, diversidades, refrigerantes, doces, carnes, as crianças felizes, a mãe mais feliz ainda. E eles foram enchendo a despensa, e a mãe muito feliz, muito alegre. E no final, o entregador disse para a mãe: a senhora não quer saber, a senhora não gostaria de saber quem que te mandou esse caminhão lotado de compras? A senhora, muito humilde, disse a ele: meu filho, isso para mim pouco importa, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Isso quer dizer, meus irmãos, que a nossa compreensão de Deus está diretamente ligado ao quanto nós fomos experimentados pela dor. Eu queria dizer a cada um de vocês que me ouvem nesse momento, onde a pandemia, assola a nossa humanidade, nos convidando a uma reflexão sobre a nossa caminhada, sobre as nossas prioridades. Eu queria dizer a cada um de vocês que nenhum de nós estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Há uma força maior que rege cada um de nós aqui nesse momento. Mas se você tem dificuldade ainda assim para entender o que é Deus, ou se você está perdido na busca pela compreensão dessa inteligência suprema do universo, lembre sempre de Eurípides Barçanufo, quando em um momento de suprema inspiração disse assim: Deus, a inteligência das inteligências, a causa das causas. Nome santo que Isaac Newton jamais pronunciara sem antes conhecer
a si mesmo. Deus, vós que manifestais pela natureza vossa filha, nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça dos justos, na caridade dos bons, na fé do pio, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, na matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicores, no argenteio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na origem dos mundos, na gênesis dos sóis, na formação das nebulosas, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Enfim, Pai, reconheço-vos eu com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês nessa noite. Meu amigo, depois de uma reflexão dessa, a gente consegue se colocar um pouquinho mais no lugar que nos cabe. Como o Chico sempre dizia, ele se denominava tão pequeno, e ele costumava dizer que ele não era nem próximo da coisa menor que a gente conseguisse ter hoje. E eu acho que quanto mais a gente se reconhece pequenos, crianças, né, perante a Deus, que significa muito mais do que a gente sabe, graças a Deus que é muito mais, eu acho que a gente consegue, antes de entendê-lo, a gente começa a senti-lo. Porque eu acho que é muito complicado que a gente consiga entender, compreender o que é Deus, tudo que Ele representa, se a gente não se permitir sentir o que é Deus, né? Essa história que você contou, eu acho que simboliza muito, porque a gente às vezes tenta rotular muito as coisas que chegam até nós para que a gente consiga vivenciá-las. Na maioria das vezes, a gente não precisa rotular, a gente não precisa denominar ou ter termos para que aquilo seja vivenciado, né? Nós sabemos que o amor de Deus ele é infinito, está em tudo e em todos. Falta só a gente reconhecer isso, né? E eu acho que pelo sentimento a gente consegue conectar-se muito mais a Deus, porque sabemos que a nossa pequeneza nos limita ainda a saber o que é Deus. E o ser limitado, tentar conhecer um ser que é ilimitado, até então é impossível. E aí, quando a gente consegue compreender também aqueles que não creem em Deus, mas que, por não saberem o que é Deus, aplicam muito mais as suas leis do que aqueles que dizem crer nele, mas infelizmente não aplicam as suas leis. Ontem a gente estava fazendo um estudo do Livro dos Espíritos, e a gente falou exatamente sobre Deus. Eu acho interessante porque enquanto a gente estuda sobre Deus, a gente sabe que pouco a gente sabe, que pouco a gente vai saber ainda. Mas que nesse mesmo tempo, a gente não sabendo de Deus, eu acho que quanto mais a gente não conhece, mais a gente começa a senti-lo, né? E essa dificuldade que a gente tem, às vezes, conviver com pessoas que não creem em Deus ou que dizem não crer, mas que pela conduta fazem se provar muito mais do que aqueles que dizem crer,
a gente começa a ver que não há uma condição para que a gente ame. Deus, ele se faz em todos nós, em qualquer circunstância, como você muito bem disse. Às vezes, o que para nós é um mal, às vezes é simples falta de conhecimento. Ou seja, como você disse, é simples ignorância da nossa parte. E quanto mais ignorante nós somos, mais a gente ainda acha que sabe. Então, eu acho que a gente pode ir mais pelo rumo ali do nosso companheiro Chico, que denominava-se muito pequeno, né, frente a tudo isso que a gente vive, e que, embora tenhamos esse mapa, né, que você disse, que aparentemente é fácil, mas para nós, na condição que a gente tem hoje, ainda assim, para nós é muito difícil. A gente entende que, a partir do instante em que a gente se reconhece pequenos, a gente começa a caminhar. Porque aquele que precisa de tratamento, ele não vai conseguir a cura enquanto ele não se reconhecer necessitado daquele tratamento. Então, para a gente percorrer esse caminho, acima de tudo, a gente tem que saber que nós estamos antes do início dele. Nós não estamos nem no meio. A gente está procurando a fila que começa aquela estrada, né? E aí, assim, para que os nossos amigos não se frustrem, né, em talvez vir para esse encontro lendo esse título lindo, né? Nossa, vou entender o que é Deus. Você falou uma coisa que a gente consegue responder, entre aspas, né? Respondendo, não respondendo, que a compreensão de Deus ela é pessoal. Você falou isso e é uma verdade, porque depende das nossas condições, das nossas experiências, do nosso conhecimento, né? Da soma de tudo que a gente viveu e da forma como a gente enfrenta ou encara essas dificuldades que a vida nos impõe, nos convida, né? Não nos impõe, porque acaba que a gente escolhe quais dificuldades pelas quais a gente passa ainda, mas depois que a gente entende isso, a gente começa a querer tentar encontrar qual que é o caminho dessa fileira aí, né? Eu vou abrir aqui agora, amigos, a nossa caixa de comentários, porque eu acho que muita gente vai ter alguns comentários muito bons a serem feitos aí. Enquanto isso, eu queria fazer uma observação. Você tocou num ponto importante. Nós não temos tempo para abordar tudo, né? Mas existem aqueles que negam a existência de Deus e se dizem materialistas. Negar algo não quer dizer que aquilo não exista. Por exemplo, uma pessoa que nunca olhou sob os olhos de um microscópio pode negar a existência do infinitesimal, o que não quer dizer que ele não exista, né? Nós podemos negar a existência de vida em outros planetas, mas isso não quer dizer que elas não existam. Então, especificamente sobre a existência de Deus, Kardec trata isso na terceira parte, em uma das leis morais. São 10 leis morais. A segunda é a lei de adoração. É importante dizer isso porque nós temos um preconceito do movimento espírita, onde nós confundimos muito os conceitos e negamos os conceitos que existem. Um deles é a adoração, que não tem nada a ver com ritual. Adorar é uma coisa, ritual é outra coisa completamente diferente. A adoração, conforme está na questão 649, é quando Kardec pergunta: em que consiste a lei de adoração? É o ato de se ligar a Deus. Então, todas as vezes que você se liga a alguém, você está adorando aquela pessoa ou aquela coisa. Deus, por exemplo, quando você faz uma prece a Bezerra de Menezes, você está adorando a Bezerra de Menezes. A Deus, você está adorando a Deus. E aí, na questão 651, Kardec faz uma pergunta interessantíssima. Ele diz assim: pode-se dizer que já houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Ou seja, ele está perguntando assim: será que existe alguém que nunca se ligou a Deus? Em outras palavras, será que existe ateu? Será que há ateu? É o que ele está perguntando.
Já houve povos desprovidos de todo o sentimento de adoração? Ou seja, será que já houve alguém que nunca se ligou a Deus? Olha a resposta dos espíritos, isso está lá. Não, não há. Nunca houve povos ateus. Não há povos desprovidos do sentimento de adoração. Isso quer dizer que não existe ateu. Porque a existência de Deus é muito maior do que a minha capacidade de raciocinar ou não. A existência de Deus é algo que está impresso em mim. Eu posso negar sua existência, mas isso não quer dizer que ele não exista. Eu gosto de dar um exemplo para ilustrar isso. Pegue um ateu, uma pessoa que se diz ateu, um chinês ateu. Pega um chinês ateu, coloca ele num avião a 13 mil metros de altura, viajando a 1.000 quilômetros por hora, e fala para ele assim, olha, aperte os cintos. Eu acho interessante isso. Aperte os cintos porque o avião vai cair. Aperta o cinto para quê, gente? Vai cair. Você imagina você caindo de 13 quilômetros de altura a uma velocidade de 1.000 quilômetros por hora. Se você disser para esse chinês que o avião vai cair, ele pode nunca ter se lembrado de Deus. Ele vai fazer um Pai Nosso, não em chinês, mas em aramaico, que foi a língua que ele foi escrito. Por quê? Porque isso é mais forte do que cada um de nós. Então nós podemos negá-lo, mas isso não quer dizer que ele não exista. Um outro ponto também que eu queria lembrar, tem o tempo ainda? Nós temos 7 minutos ainda. Você tocou num ponto muito importante, que é, nós precisamos de referências, né, de algo que seja, de analogias. E aí Kardec vai dizer, nesse capítulo 2 da Gênesis, que é por imaginar um Deus antropomórfico que a humanidade está como está hoje. O que é um ser antropomórfico? É um Deus humanizado. Um Deus humano. Porque o que está escrito na Gênese de Moisés é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, somos nós que somos imagem e semelhança de Deus. O que nós fizemos? Fizemos um Deus à nossa imagem. Um Deus antropomórfico. Imaginando que Deus seja um velho de barbas, de cabelos brancos, que está sentado lá em cima, no céu, no trono, com um cajado na mão. Atribuindo bênçãos para uns e desgraças para outros. Mas aí, nesse capítulo 2 da Gênesis, Kardec faz uma analogia que é de ajoelhar. Nós, espíritas, deveríamos nos ajoelhar diante da capacidade intelectual de Kardec. Mas eu não vou contar. Lá Kardec conta. Qual é essa ideia de Deus? Será que Deus é um velhinho mesmo? Está lá na Gênesis. Leiam o capítulo 2 da Gênesis e vejam a brilhante analogia. Kardec vai dizer lá, por que Deus sabe de tudo? Por que Deus sabe o que eu estou sentindo nesse momento e sabe o que alguém está sentindo do outro lado do planeta, do outro lado do universo? Por que Deus sabe de tudo? Leiam o capítulo 2 da Gênesis. É a tarefa de casa, para a gente entender a grandeza de professor Rivaio, do nosso codificador. Todo mundo aí já tem dever de casa para hoje, ler o capítulo 2 de A Gênese. Vou acabar a live aqui, subir, já vou pegar a Gênese já. E uma coisa interessante que a gente comentou no nosso estudo de ontem, que eu acho que vale a pena comentar aqui, é que como você muito bem colocou, a compreensão de Deus para cada um, ela é pessoal, né? Ou seja, a forma como a gente enxerga ele. E a não compreensão de Deus também é pessoal, porque depende das condições pelas quais a gente se experimenta, né? Nas nossas vidas que nós temos a chance de reencarnar, as condições pelas quais a gente escolhe e
juntamente também com a nossa capacidade, né, evolutiva, elas podem somar-se, elas podem convergir ou elas podem divergir de acordo com a nossa capacidade até aquele determinada época. E aí a gente começa a ter outros olhos para aqueles que não creem em Deus ou para aqueles que dizem não crer em Deus. Nós, enquanto cristãos, ou pelo menos o que a gente diz ser cristãos, infelizmente a gente ainda se coloca em um patamar de superioridade àqueles que não creem em Deus. E assim, é estranho, a gente estava falando no grupo de jovens hoje, mais cedo, que assim, a gente vai lá para a casa espírita, né? Vamos lá para as nossas igrejas, a gente ora por todo mundo, pede o passe, ora por políticos, por líderes e tal, e aí chega em casa, em um instante de fúria, a gente solta toda aquela negatividade, esquece tudo que a gente fez lá, é a fase em que a gente está. Mas quando a gente compreende que a gente tem esse conhecimento, pelo menos até então dado a nós, que vinculados ao nosso sentimento faz lógica, não é só pelo que dizem, mas pelo que a gente sente. A gente precisa de se sentir igual ao nosso companheiro, encarnado em um corpo também, que passa pelas mesmas sensações pelas quais a gente também passa. E quando nós colocamos essa condição de acreditar em Deus como a redenção, como a salvação, a gente sabe que, graças a Deus, a salvação não está na igreja. Assim, a salvação está na caridade. Fora da caridade não há salvação. E aí a gente, tentando levar um pouquinho assim de sentimentos com relação a esse tema, enquanto a gente busca compreender a Deus, a gente está perdendo a chance de amar o próximo, que é a mesma coisa de compreender a Deus. Mas a gente está tentando racionalizar, a gente está tentando nominar, né, denominar. A gente precisa de nomes, né, de uma nomenclatura para a gente conseguir caminhar. Enquanto a gente precisa se conectar com a centelha divina que existe invariavelmente em nós, que eu até uso com os jovens aqui, que é o chip, né? A gente se conecta com o chip diretamente. Não tem aquela coisa de, não estou tendo rede aqui, está faltando rede. Não tem falta de rede. Esse chip, ele não falha. É como você muito bem disse, né? Coloca alguém num voo lá, eu não sei quantos mil pés lá de altura, e fala que o avião vai cair. Reza-se, lá na hora, conecta-se com o que existe ali. A gente rende-se, né? E é muito bom a gente falar isso, porque a gente precisa de se colocar nessa condição, né? De seres limitados, tentando ser menos limitados. Não é isso? Meu amigo, então estamos chegando ao fim do nosso encontro. Caso você queira dizer alguma coisa a mais aí, à vontade. Eu quero agradecer pela oportunidade e eu quero encerrar com uma fala, com a passagem de Jesus, na verdade. Durante muito tempo, na época de Jesus, acreditava-se que Deus estava nos templos, né, no templo religioso. Tanto é que eles iam ao templo 3 vezes por ano em busca de Deus. Jesus ia com os judeus, porque ele era um judeu. Um tempo depois, Jesus vai dizer: ao colocar a sua oferenda diante do altar, reconcilia-te primeiro com o seu adversário. Quando Jesus faz isso, ele transfere o templo de pedra para o templo do sentimento. Quer encontrar a Deus? Sirva. Se Deus é o alvo, o próximo é a nossa ponte, conforme vai nos dizer André Luiz. Muito obrigado, Augusto, pela oportunidade. Que Deus te abençoe essa casa e a todos que nos ouvem. Um grande abraço. A todos nós, irmão. Obrigado obrigado a nós, tá? Pessoal, para quem não conseguiu assistir desde o início, vamos subir essa live para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho, YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, e convidamos a todos a estarem conosco amanhã, segunda-feira, com o nosso amigo Patrick do Rio de Janeiro. Fiquem todos com Deus e até a próxima vez.